Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Recomendação de proibição de obra de Monteiro Lobato em escolas públicas sob a alegação de racismo, que foi parar até no Supremo Tribunal Federal, abre debate sobre a censura na literatura. Nós agora vamos conversar com o jornalista, cronista, romancista, autor de livros infantis, Inácio de Loyola Brandão, premiadíssimo escritor, que conhece de perto o cerceamento à liberdade de expressão. Obrigada por estar conosco. Obrigado a vocês. Você já passou por isso que agora enfrentam as obras de Monteiro Lobato, essa investida para censurar livros que são indicados para escolas públicas. Eu me lembro que no seu caso foi aquele livro, Os Melhores Contos Brasileiros do Século, em que tinha um texto seu, Obscenidades para uma Dona de Casa. Que é o meu melhor conto. Que é o seu melhor conto? E que tem 30 anos esse conto. É o meu conto mais bonito, mais poético. É a história da solidão de uma mulher, desesperada com a rotina caseira e que pensa mil coisas. Então, na verdade, é a minha terceira investida, a segunda investida, porque eu fui proibido durante a ditadura. Sim. O Zero ficou 3 anos proibido. Mas agora, aí é que é um intrigante. Ditadura era ditadura. Mas aí que é um intrigante. Por que é um intrigante? Em plena democracia, esse mesmo comportamento dos tempos da ditadura? É que a censura sempre está dentro das pessoas. Esse aqui é o complicado. Sempre existe lá no fundo uma coisinha. Por isso eu estou vendo agora, os habitantes, os moradores da Praça Roosevelt já querem proibir os skatistas. Sempre se quer proibir alguma coisa. O que é isso? É exercício de poder? Eu acho que é um ou é em nome de alguma coisa assim, de um bem acabam fazendo um mal? Eu acho que é uma arrogância, eu acho que é se sentir dono de uma verdade, de uma... Agora, nesse caso... No meu caso, quando alguns pais e alguns diretores, numa quantia mínima, resolveram ir contra a entrega dos livros. Só que os livros já tinham sido entregues pelo Paulo Renato, que era secretário, quase todos. Já estavam nas escolas? Já estavam nas escolas. Eu acho que em alguns lugares deram não para a idade adotada. Deveria ter um critério entre 13 de idade. E 16 anos, mais ou menos, né? Que mas eu lembro que na época, Maria Lídia, nós fomos a várias escolas e uma menina me deu uma resposta fantástica. Ela devia ter 15 anos. Eu disse, olha, outro dia minha mãe me chamou e falou, vamos conversar sobre sexo, minha filha. E aí a filha sentou e falou, pois bem, mamãe, o que você quer saber? Não conhecer a juventude de hoje, não conhecer as cabeças. Hoje as meninas de 13 anos estão todas vestidas e maquiadas. Os meninos hoje mexem com a informática, mexem com iPod, com iPad, com tudo. O mundo mudou completamente. Então você não pode se reger por morais antiquadas, vitorianas e hipócritas. Eu lembro daquele livro, aliás, quem foi? Eles foram ao Celso Russomano e o Celso Russomano foi a um juiz e o juiz determinou a apreensão. Mas como? Defesa do quê? Do consumidor? Defesa do consumidor. Agora, defesa do consumidor é outro tipo de coisa, aí é moral. Aí é que é a diferença. Mas só que ele extrapolou, porque ele sempre extrapola. Então aí era uma... Quando saiu a sentença final, já tinha mudado as classes, o Paulo Renato, o secretário, já tinha morrido, e aí então a justiça também era muito lenta. Agora, o que me intriga, o que me perturba, o que me deixa triste nessa questão do Monteiro Lobato, é que de repente se resolve mexer com o nosso maior escritor. Esse homem formou gerações e gerações e gerações. E as novas gerações que não leram, viram através da televisão. Não existiu nenhum seriado infanto-juvenil com maior sucesso do que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era inclusive escrito por Marcos Rey, foi um grande escritor, já morto.
Agora, da onde desenterram? Em que momento que vão vasculhar as coisas para descobrir? É que o momento o que agora... é isso? Eu observo assim, existe entidades que se organizaram na defesa de interesses de determinados segmentos, seja o que for, Sim, e que nesta defesa eles procuram combater aquilo que entendem ser práticas que não são corretas, que refletem, no caso do Monteiro Lobato, racismo, homofobia, qualquer tipo de preconceito. Não, mas assim, para tentar entender. Para tentar entender. Aí, no Monteiro Lobato, no livro Caçadas de Pedrinho, acharam, né, comparar a tia Anastácia, né, que ela parecia, acho que ela subiu numa árvore, que ela parecia uma macaca preta e de carvão. Macaco de carvão, uma coisa assim, que isso era extremamente, era um estereótipo com elementos racistas muito fortes que faria a cabeça de crianças. Então aí vamos entrar e, muito bem, quer defender, acha que é uma expressão racista, se discute faz muito tempo se Monteiro Lobato era mesmo, se ele expressava racismo na maneira como ele... Mas nunca comprovaram. Nunca comprovaram. Mas é uma discussão que, vamos dizer, até saudável o debate. Sim. Mas a proibição não é uma oportunidade ótima para as crianças lerem e se debater isso? Agora, eu acho que, não sei se tem que debater lá embaixo, deve chegar lá um momento, mas são educadores de alto nível que tem que debater, são escritores que tem que debater, são pessoas categorizadas, especializadas e dispostas a discutir sem parti-pris. Mas mesmo na orientação da criança, ali ouvindo o que ela expressa em relação àquilo... Olha, você pode ouvir centenas de pessoas, porque não existe personagem mais adorável do que tia Anastácia. Eu li na infância e até hoje, que lembrança eu tenho? Não é só o Pedrinho e a Narizinha, eu tenho da tia Anastácia, que era uma tia, que era uma avó. E aqueles bolinhos da tia Anastácia? Os bolinhos e tudo. Aí você entra vai girando um poço fundo para tirar uma coisa que não tem nada a ver. Agora, exigir assim esse bom mocismo, esse comportamento politicamente correto. Acho que é hipócrita. O que é isso? É querer controlar a pena mesmo? É um movimento para controle da livre expressão do escritor? Eu acho que eu vejo um perigo. Eu tenho medo dessas coisas, porque começa aqui no Monteiro, depois descobre não sei aonde, depois descobre não sei aonde, e essas coisas crescem como uma bola de neve. É um fanatismo, essas coisas vão arregimentando. Entende? Então, eu vou mais longe. Então vamos proibir Otelo, de Shakespeare, porque é um negro ciumento. Então vamos lá, vamos pegar as obras todas e vamos fazer... Para com isso, eu acho que é pelo em ovo. Ou o Saci Pererê, né? Alguém falou do cachimbo do Saci Pererê, né? Cachimbo, não lembro. Não, diz que ele é um fumante, como é que é? O que ele vai fazer, o Saci Pererê, com as crianças, dando aquele mau exemplo? Não, Alguém falou isso outro dia, eu achei divertido. Mas é ótimo, agora também é um perneta, então ele é um deficiente físico. Você sabe, a música Tirei o Pau no Gato está proibida, porque incita a violência contra os animais. Gente, eu nunca acertei um pau no gato porque é a coisa mais difícil de acertar. E teve uma coisa, eu recentemente estava no interior fazendo uma palestra para estudantes e contei uma história relativa à Branca de Neve, que é uma coisa da minha infância. E vou falando a Branca de Neve e os 7 anões e os anões, aí uma professora falou, por favor. Eu falei, pois não, o senhor não pode se referir a anões. A expressão não pode mais, pelo politicamente correto, tem que ser verticalmente prejudicados. Estragou a história. Eu falei, que beleza. Então, daí em diante eu comecei a falar, então, a Branca de Neve e os 7 verticalmente prejudicados. Porque aí, e os 7 verticalmente... Quando eu falei 5 vezes, a meninada ria. E a mulher levantou e falou, eu falei, então agora vai sair um livro, o título, Branca de Neve e os 7 verticalmente prejudicados. Gente, loucura. Quer dizer, proibiram Atirei o Pau no Gato. Vão proibir Ciranda Cirandinha, porque o anel que tu me destes era vidro e se quebrou. Então, qual seja a falsidade ideológica. Você deu ali falsidade, um anel que não era um anel de valor, era vidro e se quebrou. E criança
passa batido por cima disso. Por Alguma vez cima. na sua vida, você que leu quando criança a obra de Monteiro Lobato, como disse agora, e que curtiu, gostou, Curti, identificou, em algum momento incorporou qualquer coisa e chamou alguém de macaco, de carvão, Jamais, qualquer não coisa? tinha, não tinha Acho sentido. que nenhuma criança, eu não Porque me lembro os disso. meus Eu companheiros também de li. escola e os meus vizinhos eram negros também. Que, aliás, eu não posso dizer negro, afrodescendente. Então não tem essa coisa, é que alguém buscou ali. E vão, de repente, achar que o pó de pirlim-pim-pim é cocaína. Ai, Olha, eu estou dando dica até para os futuros censores, porque a coisa gira Vai longe, numa pode, é. vastidão e numa imaginação. e tira a magia, Pro né? mal, tira a magia. Do conto infantil. Tira a magia. A fantasia da criança que é tão saudável. Né? Total, e a criança precisa disso. Muito obrigada, Inácio de Loyola Brandão. Obrigado Foi uma a você. reflexão, uma conversa ótima e que eu não tenho dúvida. E eu com raiva da Deixa censura. ali para todos que estão nos ouvindo, né? Um recurso para parar, para pensar. Muito obrigada. Chega de censura. Obrigada. A liberdade é fundamental. Estela.